Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparado para a nossa leitura diária de hoje, dessa sexta-feira? Então fecha os teus olhos e vamos iniciar com a oração as nossas leituras diárias. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, no dia da sua graça. Obrigado por sua misericórdia, por sua graça, pois sem ti nada somos, Senhor. Que a tua boa mão, a presença do teu Espírito Santo, seja conosco, nos ajudando em todo o tempo. O Senhor é bom, é fiel e poderoso, e não há Deus maravilhoso, não há Deus tão grande como o Senhor. És o único Deus de nossas vidas. Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que o Senhor abençoe a cada inscrito, Senhor, nesse dia de hoje, ajudando, Pai, fortalecendo suas forças e suprindo suas necessidades, Senhor, naquilo que está em falta para as suas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel, capítulos 37 ao 39, Salmos 87 e João, capítulo 13. Ezequiel 37 diz assim: O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos a espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Uma só nação e um só rei. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira: Vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vou apanhar a vara, que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Tirarei os israelitas da terra para onde foram. Vou juntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um rio. Não, haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões. Pois eu salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu, o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos.
Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Capítulo 38, profecia contra Gog. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porém anzóis em seu queixo, e farei sair com todo o seu exército. Seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas. Muitas nações com você. Apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados, trazidos das nações. Agora vivem em segurança. Você e todas as suas tropas, as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados. Atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens, e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor, naquele dia, Israel, meu povo, quando estiver em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar do extremo norte, você é acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos delas. Assim diz o Senhor, o soberano. Acaso você não é aquele de quem falei em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isso que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste, derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você.
Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido meu santo nome do meio de Israel, meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Sou o santo de Israel. E aí vem. É certo que acontecerá. Palavra do soberano Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível, e as queimarão, os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante este ano eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram, e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale de que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante os 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará. E o dia que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra será purificada, quando estiverem percorrendo a terra onde eles vir um osso humano. Fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Ramoná. E assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. Chame todo tipo de ave, todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que eu estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhe estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer, e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram à espada. Darei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso assim diz o Senhor soberano, o Senhor. Agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram, e de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu estiver trazido de volta das nações, e eu estiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio dentre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Salmos 87. Dos Coraitas, um salmo, um cântico. O Senhor edificou a sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia de Tiro, e também da Etiópia, como se tivessem nascidos em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá nos registros dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. João, capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo
em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão... 5 minutos. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem os que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão, se as praticarem. Jesus predisse que será traído. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele é a quem eu dei este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, visto que Judas, encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas Iscariotes saiu e era noite. Jesus predisse que Pedro negará. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão a mim, como eu disse aos judeus. Agora lhes digo: para onde eu for, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês serão meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E semana que vem estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.